Tu não vai poder ver aqui, vai? Tô quebrando. Programa Viva Voz, do Jornal Novo Tempo, presente na ANSOP, na visita do governador do estado do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, onde vem conversar com as lideranças do PSDB aqui do sudoeste do Paraná e do Paraná todo. E ele já está saindo aí da reunião que manteve com as lideranças tucanas de todo o estado. Estão presentes aqui o presidente da Assembleia Legislativa do estado do Paraná, o deputado federal Valdir Rossoni, o prefeito de Francisco Beltrão, Kleber Fontana, também o presidente da ANSOP, da Associação dos Municípios do Sudoeste do Paraná, Fabio Cine, e muitas lideranças da região, onde daqui a pouco, às 19 horas, o governador do Rio Grande do Sul conversará com lideranças de todo o estado presentes numa reunião na ANSOP. E agora estamos recebendo aí o governador para a entrevista coletiva à imprensa. O governador do PSDB sempre teve uma presença muito forte como maciça nas eleições presidenciais. O governador Eduardo Leite, aqui em Francisco Beltrão, na última sexta-feira, teve dentro do cenário nacional, que foi um pouco diferente daquilo que a gente viu nas outras eleições. Né? Qual que é a principal ideia daqui para frente? Olha, o PSDB fez uma grande colaboração ao Brasil quando governou o Brasil, estabilizou o país economicamente, estabilizou o país politicamente também, né? Vamos lembrar que o país vinha num processo de redemocratização, com um presidente que tinha acabado de sofrer impeachment. O PSDB trouxe a bola para o centro, para o equilíbrio, para a sensatez. E novamente o Brasil precisa voltar para a sensatez, para o equilíbrio, para focar em atacar os problemas e parar de gastar energia atacando as pessoas. É isso que o país está pedindo. Então o PSDB, não tenho dúvida, vai ser essencial nesse processo. E para mim é uma alegria poder estar aqui no Paraná, especialmente aqui em Francisco Beltrão, recebido pelo prefeito que mobiliza. Prefeito Kleber, obrigado pela gentileza dessa mobilização, as lideranças que estão conosco aqui, deputado Rossoni, deputado Lito, deputado Tayano, e a grande liderança do ex-governador Beto Richa, que está aqui, que tem muito crédito no que fez, não só para essa região, como para todo o Paraná, para a gente poder embalar, motivar, mobilizar o nosso PSDB para cumprir a sua missão histórica. Nós já ajudamos o país a se estabilizar lá no passado e nesse momento de crise que a gente está vivendo, novamente o PSDB vai ser essencial para trazer o país para o equilíbrio, para o centro e para focar no futuro, né? Parar nessa briga de nós e eles, o presente com o passado. Nós vamos encerrar esse capítulo e abrir o capítulo do futuro do Brasil. O Rio Grande do Sul vinha de um momento bem complicado e o senhor quer trazer essa mesma proposta que aplicou lá para o cenário nacional? Assumiu o governo do Rio Grande do Sul com os salários sendo pagos com atraso por 3 anos já, né? Que o Estado estava sem conseguir pagar os salários dos servidores em dia. Os municípios estavam recebendo os repasses, não estavam recebendo, estavam por 6 meses sem receber os repasses na área da saúde do Estado. Os hospitais estavam por 3 meses sem receber os repasses, estavam fechando serviços, parando cirurgias, um cenário crítico no Rio Grande do Sul. E com alíquotas de ICMS majoradas. O ICMS no Rio Grande do Sul tinha sido aumentado por conta dessa crise fiscal. O Estado que a gente vai entregar é um Estado que paga as contas em dia, paga os servidores em dia, paga os hospitais e os municípios em dia, está pagando a dívida deixada pelos outros governos que não foi paga e está fazendo tudo isso, abrindo investimentos históricos que não se conseguia fazer e ainda reduzindo impostos. Não tem milagre, não tem mágica, foi muito trabalho e disposição para enfrentar temas sensíveis, polêmicos, mas tudo isso feito com respeito, com diálogo, né, sem passar por cima de ninguém. Acho que o Rio Grande do Sul é um bom exemplo não apenas do que fez, mas do como fez. O jeito de fazer política com diálogo, com firmeza, sendo conciliada com respeito às posições contrárias. No Brasil falta o diálogo. Esse resgate histórico que o senhor fez do governo do PSDB, a partir daqui para frente, como o senhor pensa uma gestão aí com relação ao parlamentarismo, que é uma das bandeiras do partido, e também com relação à reforma política, federalismo? Olha, o PSDB tem no seu programa o parlamentarismo, que é uma forma que a gente enxerga como melhor, mas a gente sabe que não se muda
forma de governo de forma tão radical, especialmente depois do que já foi decidido lá na década de 90, num plebiscito feito com a população sobre formas de governo. Agora, reforma política, sem dúvida nenhuma, o país precisa. A gente tem que conseguir reduzir o número de partidos para melhorar o processo político do debate no parlamento, qualificar esse debate. Essa fragmentação entre tantos partidos políticos acaba sendo um problema para o Brasil. Aliás, eu já anunciei, já pratiquei isso, não fui candidato à reeleição como prefeito, não serei candidato à reeleição, independentemente de qualquer resultado de prévio, já tinha anunciado isso antes de considerar a hipótese de concorrer a presidente da República, não serei candidato à reeleição como governador, e se tiver o privilégio, a honra e a responsabilidade de ser presidente da República, não concorrerei à reeleição, e digo que isso é muito importante para o Brasil, para que a gente traga o foco para o ataque aos problemas. O próximo presidente da República, se for um virtual candidato à reeleição, no primeiro dia de trabalho, passa a ser obstáculo dos lulistas e dos bolsonaristas a sua aspiração de retornar ao poder. E aí dificulta ao presidente que vier a governar o país que foque em enfrentar os problemas. A gente precisa de um governo que discuta as reformas necessárias para que o país recupere confiança, credibilidade, que vai ser essencial para a gente animar a nossa economia, reduzindo inflação, reduzindo juros e abrindo empregos para a população, que é o grande tema. A população quer emprego, a população quer que tenha espaço para conseguir sonhar, em paz. A população quer comida na sua mesa. E a comida está difícil de acessar, tanto porque não tem de um lado um emprego, do outro lado está ficando tudo mais caro. E para que isso tudo aconteça, a gente precisa ter transformação de muita coisa no Brasil. Vamos ter que ter um programa arrojado em privatizações, em reformas para dentro da máquina pública que permita ao país recuperar essa credibilidade que foi perdida neste governo, lamentavelmente, e também no governo passado do PT. O PSDB tem 3 candidatos postulantes à presidência da República. Como negociar dentro do PSDB e também com os partidos que possam vir a apoiar a terceira via? Vejam o privilégio de um partido que não tem dono. De um lado a gente vê um projeto familiar, no poder, de outro lado um projeto que oferece sempre o mesmo candidato desde 1989. E quando não foi o mesmo candidato, foi alguém escolhida por aquele candidato. Então, o PSDB não tem isso, não tem uma figura única, se abre para o novo, discute internamente. E é um partido que tem preocupação com o resultado, com o programa, como é que a gente vai viabilizar essa agenda para o Brasil. Então eu estou muito feliz de poder estar num partido que abre essa possibilidade em umas prévias, disputando de uma forma saudável com o governador de São Paulo, que tem os seus méritos, que tem o nosso respeito, o governador João Dória, um senador com a história e a trajetória de Tasso Gereissati, que fez a diferença como governador na história do Ceará, de forma reconhecida, Arthur Virgílio, ex-senador, ex-prefeito de Manaus, também merece todo o nosso reconhecimento. E eu, que tenho ainda, mesmo que jovem, já uma intensa trajetória política como prefeito e governador, já mostrei a capacidade de gestão que tenho e ofereço meu nome para que a gente possa apresentar um caminho novo, uma alternativa, com capacidade de gestão e ao mesmo tempo com a sobriedade e a sensatez que o país precisa. O governador, ainda falando da terceira via, ontem João Dória deu uma entrevista para a Rádio Gaúcha, falando que o PSDB pode ser a única ou a principal, a melhor via para o próximo presidente, para a eleição do próximo presidenciável. Queria que você falasse como é que está o clima, especialmente depois de 7 de setembro, que deu para sentir que o PSDB deu uma arrefecida depois daquela reunião que aconteceu depois dos atos de 7 de setembro, como que o partido se organizou, deu para sentir que não houve mais tanta polêmica, especialmente envolvendo o senhor e o Dória, que são os 2 principais players dessa prévia, Como que está a relação, especialmente entre vocês dois? E ainda eu queria que você falasse a importância de ser jovem e ter essa ousadia, enfim, e ter esse espaço também dentro do partido, que aqui no Sul, especialmente aqui Beltrão, tem um índice super bacana de aprovação. O governador Beto Richa também já governou aqui, o nosso estado teve uma boa aprovação. Como que é você, sendo um jovem político, uma das figuras mais importantes hoje do PSDB? Eu estou feliz de vir aqui ao Paraná, porque a gente confirma aquilo que o PSDB mostra à população e mostra nacionalmente, capacidade de gestão. Eu cheguei mais cedo hoje, tive a oportunidade de caminhar aqui ao lado do prefeito Kleber para ver os investimentos que estão sendo feitos na cidade.
É admirável a capacidade de gestão, não é à toa foi reeleito com 83% dos votos aqui na cidade, a capacidade de gestão, a transformação que está acontecendo na cidade, e inclusive com apoio também do governo do estado, lá do tempo do Beto Richa, com recursos que foram direcionados para viabilizar obras fundamentais para conter as cheias aqui. Então, gestão que foi feita, essa capacidade de investimento, eu sei, aqui no Paraná também foi conquistada pela coragem que o Beto teve de enfrentar temas sensíveis, polêmicos, reformas também para dentro da máquina pública que deram recuperação de capacidade financeira. Então, a transformação feita lá por quem comprou briga e sofre na pele as injustiças aí por conta das brigas que teve que comprar, foi o que deu fôlego financeiro para que o Estado tivesse capacidade de fazer investimento e apresentar para o município aqui um repasse de recursos de um volume de quase 50 milhões de reais para fazer obras de contra-enchente, só para um município, 50 milhões de reais. Isso é algo importante de ser destacado. Então o PSDB vai ser fundamental na próxima eleição e eu aposto aqui, né, com vocês, não terá segundo turno Lula e Bolsonaro. Nós estaremos no segundo turno. Nós estaremos no segundo turno apresentando um caminho alternativo, e digo isso porque vemos na população, e as pesquisas confirmam isso, a rejeição aos dois candidatos é maior do que a intenção de votos deles. Então fala-se muito sobre a polarização entre os dois candidatos que estão aí liderando as pesquisas, mas pouco se fala sobre a mesma liderança que eles têm nos índices de rejeição. E na hora que a população conhecer as alternativas, conhecer os caminhos que pode o Brasil adotar, eu não tenho dúvida que essa rejeição vai fazer com que ela busque um novo caminho, e o novo caminho será o PSDB. Como é que está esse início de caminhada agora? Estou muito entusiasmado, né? A gente teve... eu fui provocado pelo partido para me apresentar, comecei a andar pelo país, tenho sido muito recebido em todas as regiões, e aqui no Paraná, quando eu vim da outra vez, infelizmente a gente estava ainda num momento crítico da pandemia e exigiu que a gente fizesse um encontro mais reservado, por meio virtual. Isso nos afastou. Agora a gente pode fazer um encontro mais próximo, para olhar olho no olho, para ter o sentimento que a gente deve embalar aí nessa jornada. E as conversas que tenho mantido me animam muito. Eu tenho convicção de que nós vamos ganhar as prévias no PSDB, né, com todo o respeito dos outros candidatos, que merecem todo o meu respeito, mas eu percebo que se conecta o nosso sentimento ao sentimento dos membros do PSDB, da gente viabilizar um caminho que foque não no ataque a um candidato ou outro, mas que foque em atacar os problemas, que apresente o projeto, que apresente a agenda para o futuro do Brasil. E nós vamos apresentar, já estamos apresentando qual é essa agenda, o que a gente pensa para o futuro do país. Então estou muito animado para ganhar as prévias e depois para ganhar a presidência da República. Eduardo, só um momento aí. Depois o presidente do partido vai fazer um anúncio em nome do PSDB do Paraná. Eduardo, na hipótese do sucesso nas prévias do PSDB, você representando o partido, com todo respeito, governador, o Rio Grande do Sul se afasta muito dos grandes colégios eleitorais, como São Paulo, Minas Gerais, a própria base do Nordeste, que é muito forte. Como levar a sua popularidade do Sul para esses estados em tão pouco tempo? A estratégia serão as mídias tradicionais ou vai ser uma estratégia um pouco diferente para aproveitar esse tempo? Nós temos um país continental, o Brasil com as suas 5 regiões aí, né? Você tem Sul, você tem Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, a gente tem tudo isso. Tem 5, pelo menos, regiões bem marcadas, e em cada região ainda as diferenças entre elas. E só tem uma posição, um voto para presidente, né? Um candidato ao presidente. É evidente que o candidato ao presidente tem que ter a humildade de reconhecer que o Brasil é muito maior do que ele próprio e precisa, com humildade, olhar esse Brasil tão distinto, ouvir muito. Por isso, em cada um dos lugares que eu visito, além de falar, eu faço questão de ouvir, de entender as dores que essa população tem, para que eu possa me fazer digno de representá-los também. Agora, o brasileiro, veja, nesse imenso continente, país continental praticamente que nós somos, com tantas raças, tantas cores, tantas crenças religiosas, tantos perfis diferentes, é um povo que fala a mesma língua. Isso por si só já é uma grande façanha do Brasil, da história do nosso país, né? Manter um país dessas dimensões unidos, com tantas diferenças culturais, um povo falando a mesma língua. Eu tenho certeza que a gente é capaz de falar a mesma língua na política também e unir essa população em torno de uma agenda propositiva e não destrutiva, como a que está aí. Nós vamos unir o Brasil num sentimento de construção e libertando o Brasil
desse sentimento de destruição que está embalando a política. Não é da natureza de qualquer ser humano, e menos ainda da do brasileiro, né? Este ódio, a tristeza, a divisão que está na política e que contamina as relações familiares, as relações entre amigos. Isso não é do brasileiro. O brasileiro é alegre, o brasileiro é otimista, é da esperança, é do acolhimento, é do afeto. Essa é a característica do povo brasileiro. Então, nós vamos tocar esses sentimentos e reacender esse orgulho e essa esperança no futuro para libertar o nosso país desse sentimento de tristeza e de ódio que está aí dominando. Sendo candidato a presidente, suas propostas têm base em quê para o desenvolvimento do país? Uma agenda, de forma muito sintética, né, apertada aqui, de combate à desigualdade e geração de oportunidades. Nós somos um país de imensa desigualdade social. Não pode ser outra a tarefa de um presidente que não seja a de combater desigualdade, porque tem uma população que já ficou à margem da oportunidade de ter a sua renda, de conseguir conquistar pelo seu próprio esforço, porque não teve educação. Então o Estado tem um papel de erguer a mão e puxar essas pessoas. Mas não basta fazer esse papel de assistência. Isso significa todos os programas que têm que ser bem construídos de transferência de renda, programas de moradia digna, que devem estar atendendo essa população desamparada, desalentada. Mas, do outro lado, a gente precisa ter geração de oportunidades. E a geração de oportunidade, o grande caminho, é a educação. A educação brasileira não está alinhada e, lamentavelmente, a gente não vê esforço nessa direção para que o ensino médio efetivamente proporcione aos nossos jovens um engajamento deles no processo de ensino-aprendizagem, para que faça sentido na vida deles, para eles se inserirem no mercado de trabalho. O ensino médio precisa ser mais técnico, mais de capacitação para as novas tecnologias. Isso é urgente, isso é uma tarefa urgente. Então vamos trabalhar muito fortemente nesse tema para que a gente possa qualificar essa juventude para as vagas de emprego que estão disponíveis no mercado. Então, quando a gente fala sobre desemprego e diminuir desemprego, não é só sobre aumentar a oferta de emprego. A gente precisa qualificar o trabalhador para que ele consiga entrar nas vagas de emprego que estão disponíveis, e pela revolução tecnológica que a gente vivencia, precisa de desenvolver capacidade de raciocínio lógico para fazer programação, codificação, análise de sistemas. É aí que está o novo emprego, e nós não estamos formando a nossa juventude. Esse é um carro-chefe para mim de ação de transformação do Brasil. Mas é claro que para sustentar isso vai precisar ter esforço do ponto de vista fiscal. O país precisa recuperar a credibilidade que foi perdida por constantes ameaças de ruptura institucional que geram riscos, as constantes ameaças de romper com o teto de gastos, a falta de uma política clara de equilíbrio fiscal. Isso gera pressão sobre juros, os juros estão aumentando no Brasil, a inflação está aumentando, os juros aumentam, o preço do câmbio que sobe. Tem uma desestruturação econômica que o PSDB sabe como enfrentar, e nós vamos trazer o equilíbrio e o retorno da credibilidade do Brasil. E para encerrar, né, essa agenda, eu diria que dois temas, né, que vêm do conceito do ESG, muito presente no mundo hoje, que é o Environmental and Social Governance. Parece uma palavra difícil, mas nada mais é do que respeito à diversidade, né? Isso nos faz mais ricos, a diversidade que a gente tem na nossa população, a diversidade de culturas, de cores, de raças, de gênero, tudo isso nos faz mais ricos, é uma alavanca para o desenvolvimento do país, e o respeito ao meio ambiente. O Brasil tem uma grande oportunidade, como talvez não tenha obtido desde que se descobriu o ouro nas Minas Gerais, que é finalmente o mundo se alinhar em torno da agenda ambiental. E nós que somos o país que tem a mais rica biodiversidade do mundo, a maior área florestada do mundo, tem tudo para estar liderando esse processo no mundo, no centro dos debates mundiais e, consequentemente, no centro da atração de investimentos. Isso economicamente é relevante para o Brasil. Então, do ponto de vista de responsabilidade geracional, de responsabilidade com o planeta que a gente vive, é importante o tema do meio ambiente, mas é muito importante também o tema do ponto de vista econômico. Porque se o Brasil demonstrar respeito ao meio ambiente, a gente atrai fortes investimentos para geração de energia, pela nossa capacidade de geração de energia renovável, para exportar energia para outros países, inclusive, e isso tem uma potência econômica que não está sendo aproveitada. Então, eu diria que essa agenda, principalmente. Presidente Paulo Litto, vou lhe passar a palavra. Obrigado, governador. Boa tarde a todos. Nós tivemos aqui uma reunião na sede da USOP com o prefeito Kleber Fontana, o prefeito Nítio, o prefeito Leonir Guerin, o ex-governador Beto Richa,
o deputado federal Rossoni, o deputado e presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Traiano, o deputado Michele Caputo não pôde estar presente, mas mandou representante, e o PSDB do Paraná declara e garante o apoio total e restrito aqui o governador Eduardo Leite para ser nosso candidato do PSDB a presidente da República. Obrigado, para mim é uma responsabilidade receber esse apoio de um estado em que o PSDB já fez muito, faz muito no presente, tenho certeza vai ter capacidade de fazer ainda mais. Isso me honra, me orgulha e ao mesmo tempo eu sei, me enche de responsabilidade. Nós não vamos desapontar os paranaenses, vamos ganhar essas prévias e vamos fazer um belo trabalho para o Brasil. Com certeza. Obrigado. Parabéns. Obrigado. Então, a entrevista coletiva com o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, acompanhado do presidente do PSDB do Paraná, Paulo Litro, prefeito Francisco Beltrão, Kleber Fontana, presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, Ademar Traiano, o deputado federal Valdir Rossoni, o ex-governador do Estado do Paraná, ex-prefeito de Curitiba, Beto Richa, e agora então todos se dirigem para o encontro com as lideranças do Sudoeste do Paraná e também do Paraná no auditório da ANSOP. Um grande abraço, você acompanhou aí pelo programa Viva Voz a entrevista coletiva do presidenciável que está disputando a prévia do PSDB e está em Francisco Beltrão, o governador do estado do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. Também vamos pegar aqui a palavra do deputado Paulo Litro, que anunciou o apoio do estado do Paraná. Ele promoveu reformas importantes, reforma administrativa, reforma previdenciária e sem nunca esquecer do lado social, que é cuidar das pessoas mais pobres que necessitam de apoio do poder público. Então o partido se reuniu aqui com as principais lideranças, fechou questão para apoiar o Eduardo Leite para ser o nosso candidato a presidente da República. E como é que vocês vão trabalhar nessa questão que a gente vê hoje no Brasil, a polarização, tanto do lado A, lado B, como que vocês vão trabalhar para conquistar esse público de novo? Olha, sem agredir ninguém, trabalhando com ideias, com projetos, com propostas, pensando que o país precisa de paz política para crescer. Essa instabilidade afasta investimentos estrangeiros, causa instabilidade, o dólar cresce, consequentemente as commodities aqui no Brasil crescem e encarece a vida do brasileiro. Nós temos que ter uma política proativa, uma política pensando no futuro do Brasil, com reformas importantes, reformas tributária, administrativa, política, que realmente traga progresso para a nossa população. Como é que no estado do Paraná o PSDB vai caminhar? A aliança com o atual governador, como é que vai trabalhar a questão da candidatura do PSDB à presidência da República com os vários partidos que compõem uma possível aliança ao lado de Ratinho e que o PSDB deve estar junto? O PSDB do Paraná é base do governador Ratinho Júnior. Nós temos conversas avançadas com o próprio governador, com representantes do PSD. Possivelmente na eleição do ano que vem nós estaremos coligados com o PSD para fazermos aí a reeleição do governador Ratinho Júnior. Presidente, fala-se tanto em polarização e até mesmo aqui na coletiva foi falado sobre isso. O PSDB se prepara no segundo turno com qual das duas vias, né, nesse sentido, e qual é a via que o PSDB prefere também? Olha, eu acredito, uma opinião pessoal, que essa questão de ficar discutindo questões ideológicas de esquerda e direita não leva o país a trazer resultados positivos para a população. A gente precisa buscar, tanto na esquerda quanto na direita, as melhores propostas, aquilo que a população espera do Brasil. O PSDB é um partido de centro. E a partir do momento que se porta como um partido de centro, ele pode buscar ideias de todas as ideologias que a gente tem presente no nosso país. É uma candidatura de centro, um candidato que propõe reformas, privatizações, concessões, enxugamento da máquina pública, desburocratização para o país voltar a crescer. Muito bem, aí conversamos com o deputado Paulo Litro, que é o presidente do PSDB do Paraná, e agora então a reunião continua no plenário da ANSOP. Também estou vendo aí o ex-deputado Fernandes Litro. Chega aqui, deputado Fernandes Litro, chamamos sempre de deputado, né? Porque já está aí, inclusive está sendo lançado como pré-candidato a deputado estadual
com o filho indo disputar a eleição para deputado federal. Como é que o senhor está cuidando dessa empreitada? A gente sabe que são vários anos de eleições e são vários anos de sucesso. Nós estamos aí, obrigado, Sérgio, por isso aí. Nós estamos trabalhando há muitos anos na política. Eu tive 3 mandatos estadual e um de vereador. E a minha esposa, a Rose, teve 1 mandato e o Paulo teve 2 mandatos. E o Paulo resolveu pré-candidato a deputado federal e eu como deputado, pré-candidato a deputado estadual, para que nós possamos continuar o trabalho nosso que nós vamos fazendo ao longo do ano, não deixar descoberto o Sudoeste do Paraná e o Estado do Paraná, trabalhar pela nossa população, das reivindicações, do trabalho junto sempre com o governo do Estado, para que sempre representando a nossa população. Bom, a família vai ter a missão de eleger 2 deputados, um estadual e um federal, e o Paulo tem toda uma missão de coordenar o processo em todo o estado. É possível isso? É possível. O Paulo é presidente estadual do PSDB, é um jovem com 29 anos, segundo mandato estadual, com grande experiência, ele conduz o partido e mesmo a candidatura dele a deputado federal. E eu, minha candidatura a deputado estadual, que sempre temos uma base sólida, uma base que sempre está junto com nós, e sempre sabe que pode contar com nós. O Sudoeste sempre está junto com nós e nós estamos juntos com o Sudoeste. Muito bem, conversamos aí com o Luiz Fernandes Litro, acompanhando aí a reunião do PSDB no Sudoeste do Paraná, com a presença do presidenciável Eduardo Leite. Um grande abraço, deputado. Falamos ao vivo aqui do programa Viva Voz, do jornal O Novo Tempo.